Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um OnFireCast aqui com os mentores da OnFire. Então, Bruno Monteiro aqui, Francisco Catão, Rodrigo Dutra. Turminha, hoje a gente vai conversar sobre a polêmica, que na nossa área é uma polêmica e já é uma coisa que a gente está vivendo, quase um pesadelo, né? Vamos falar sobre IA. Né? A gente viu agora saindo recentemente a questão do Estúdio Ghibli, dessa galera colocando um monte de personagens, né, com várias caras, aí, com uma textura, né? E isso traz pra gente algumas questões, isso traz, será que a tecnologia, ela invariavelmente ela vai levar a gente para esse lugar onde a gente não tem nada para fazer, que a gente possa fazer para contornar isso, ou a gente está falando sobre roubo, a gente está falando sobre imoralidade. Então vamos falar um pouquinho sobre o que significa a IA para nós artistas, né? Vamos refletir isso sobre a gente como produtor de conteúdo, como animadores. Vamos tentar entender isso, como que isso está impactando a nossa indústria. Então eu vou abrir para vocês, eu quero saber primeiro aí o que vocês têm de percepção com relação à IA na nossa área. Manda ver, Catão. Acho que a vibe do Catão é boa para começar. Eu acho que devia ser proibido. Gente, obrigado. Um abraço. Boa. Então, eu acho legal falar sobre como é que tem sido a trajetória, né, que a gente tem passado com a IA, né? Porque eu vou algumas horas falar IA e outras horas falar IA. Porque a minha própria trajetória foi de muito desespero no início. E o que isso vai acontecer, como é que isso vai impactar os nossos trabalhos, e o diálogo todo no início era muito sobre isso, né? Vamos perder nossos empregos. E 2 anos depois da gente ter entrado nessa onda, né, que a gente consegue... Bom, eu consegui perceber realmente como as coisas estão. Com um pouco mais de clareza, né? A fumaça baixou e a gente consegue perceber, né? E a primeira coisa que me vem à cabeça é que a IA, ela é um produto. Ela é um produto que foi... É assim que eu vejo, ela é um produto que foi vendido por grandes corporações como se fosse o novo... sei lá... a nova forma de pensar o mundo, como se fosse assim que a gente devesse olhar para as coisas a partir de agora. E não, na verdade é só mais um produto que a gente tem que tentar escolher como usar ou não. É verdade que ela é inevitável, que, no sentido de que já está no mercado e que a tendência é não ir embora, mas ao mesmo tempo ela não é essa coisa toda disruptiva, né, que foi propagandeada no início, né? E principalmente na nossa área de trabalho, na minha experiência, o que eu tenho visto é não só pouquíssimo uso de IA, como também as empresas batendo de frente, falando que não querem que os artistas utilizem a IA, né? Então isso diz alguma coisa pra gente, né? Do que o mercado pede e do que os artistas estão sentindo, né? Então acho que isso é uma boa abertura. Acho que eu vou deixar pra você, Dutra. Eu acho, cara, que a viabilidade da AI, assim, no mercado de animação, falando propriamente, assim, de cinema em geral, e de alto nível, ela ainda é uma coisa distante, assim, mas não olhar para isso como uma coisa disruptiva, não que seja destruidora da arte humana, mas dentro do sistema que a gente vive, ela é disruptiva porque ela tira, né, o trabalho, ela tira a oportunidade de ganhos, porque quando a gente comercializa a arte de qualquer forma, eu acho que é aí que entra o problema, né? E a AI, ela torna certas coisas baratas demais em níveis menores, assim. Então eu vejo que ela vai vir devorando de baixo para cima esses níveis de substituição. Então, antigamente, algumas questões, um tempo atrás, as pessoas pagavam para ter uma arte, né? Preciso de um mascote desenhado. Isso caiu, sabe? Dificilmente alguém tá pagando um artista que faz o desenho de mascote, né? Por mais que a gente tenha dentro do mercado
inúmeros níveis de artistas que fazem mascotes simples para um supermercado ou qualquer coisa. Mas essa galera, cara, perdeu o espaço para AI, Uhum. sabe? Não chegou Verdade. na gente ainda, porque a gente está num nível trabalhando em outro patamar, né? A gente está trabalhando com animação, são muitos frames, é uma tecnologia de computação gráfica envolvida, muita coisa técnica, só que ela vai vindo, sabe? E você vê que esse treinamento de máquina, alimentado por essa bagagem gigante de artes de alto nível que a gente faz, vem trazendo soluções muito baratas para quem está buscando, sabe? Então, a minha questão com AI é assim, o quanto, né? Por exemplo, esse boom do Estúdio Ghibli foi um negócio assim bizarro de ver, porque banalizou pra caramba, né, a arte. Muita gente nem conhece, nem é um estúdio de animação popular assim no Brasil, né? As pessoas não conhecem, ou em outros países também. É uma coisa bem nichada, até de certo modo, dentro da animação. E as pessoas conheceram pela trend, então aquela coisa, mas a execução é muito bonita de se ver. Então, se você parar para olhar, para pensar no ponto de vista do consumidor, cara, é muito gostoso você escrever um prompt e ter um negócio bonito, sabe? Então, isso é que me assusta, porque se as pessoas estão consumindo, quem manipula esse mercado, ele vai fatalmente cortar. Eu sempre me fico fazendo essa questão, assim, se um diretor, um produtor de filmes de Hollywood, sei lá, que tá fazendo filmes da Marvel, e os caras que são os bambambam lá, que estão em cima, que os donos da grana, se eles conseguissem hoje, tá muito longe disso, mas se eles conseguissem hoje criar um filme de computação gráfica fudido, tipo Thor, Ragnarok, assim, com todo o mesmo nível, com a qualidade de roteiro, com tudo bonitinho, apenas com um prompt, você acha que eles prefeririam pagar mais de 2.000 pessoas para trabalhar num projeto ou eles preferiam usar uma AI mesmo que cara para escrever um prompt para isso? E eu fico com essa dúvida. Eu acho que eles Uhum. pagariam e foda-se, sabe? Isso vai É, colapsar lá na frente, mas agora é esse medo que eu vejo assim da AI, sabe? Mas eu. do Bruno falar, rapidão, Bruno, desculpa. Manda ver, manda ver. É porque eu vou roubar uma frase que você falou num dos outros nossos podcasts, uma conversa que você teve com um animador, que é isso, a IA, ela não é uma revolução artística, ela é uma revolução de produto. E da mesma forma que a gente muitas vezes não quer consumir o produto mais barato, eu acho que a arte vai ser a mesma coisa, vai mudar, né? O espaço de um filme feito por humanos ainda existe, claro, e ainda vai existir durante muito tempo. Mas é isso, vai, Bruno. Não, eu ia tentar somar um pouco das duas coisas que vocês estavam falando, porque eu até estava conversando com a Bruna, né, com a minha esposa, sobre qual que é a minha percepção de IA, né? Então, assim, eu tenho, como vocês, a gente está lendo muita coisa, a gente está assistindo muitas pessoas falando sobre isso, e para mim, hoje, é muito claro que a IA é um dos maiores assaltos da humanidade. Tipo, existe uma quantidade muito pequena de gente que já são bilionários, que desenvolveram uma ferramenta que eles estão pegando uma quantidade gigantesca de dinheiro de governo, de investidores, e isso precisa dar retorno financeiro para eles. Então a gente sabe que a Meta pegou uma quantidade de livros, assim, roubou livros mesmo, e alimentou a IA deles. A gente sabe que a OpenIA está fazendo isso, passando por cima de direitos autorais, de estúdios, de artistas, de uma quantidade gigantesca de profissionais. Então, a gente precisa entender que IA hoje é assalto, é roubo. Né? Tá roubando os artistas. E é literalmente isso. Os artistas, escritores de livro, fotógrafos. Então, o prompt ele só existe se ele foi alimentado de alguma coisa. Né? Então, acho que as pessoas precisam ter isso claro na cabeça. E é um roubo, não é para. Às vezes, eu vejo que as pessoas falam assim: mas está democratizando a arte. Quem está ganhando dinheiro são as empresas mais ricas do mundo. E quem está Quem já é rico, tirando. né? Exatamente, está tirando dinheiro dessas pessoas que podem produzir, né? Como você falou da questão de ilustradores, de gente que faz caricatura. Eu vejo muito essas pessoas já
passando por um problema que as pessoas, ao invés de pagarem o artista para fazer, elas vão para o que é mais barato. Né? Então é um produto que está saindo do roubo e está enchendo mais o bolso, né, dessas poucas empresas que são monopólios e tipo, eles literalmente assaltaram o conhecimento humano produzido até hoje. Né? Então, quanto mais eu vejo a IA invadindo outras áreas, para mim é uma estrutura de captura financeira. A gente tem que Se você me encarar. permite ir mais a fundo, ó, eu acho que a gente vai mexer num vespeiro assim gigantesco, mas se você for mais a fundo, porque a gente está falando de como é dada a nossa sobrevivência. A gente depende do dinheiro, a gente vive no sistema capitalista e é o que tem para hoje. Mediante essa situação, é um big problem e vai continuar sendo. Sim. A questão é que, assim, faz parte do avanço da humanidade. Então, a gente criou uma ferramenta, como humanos, a gente criou uma ferramenta extremamente poderosa para por próprio progresso humano, né? A gente não paga royalties para o Santos Dumont para voar no avião, entendeu? A gente não paga direitos autorais de tudo que é criado pela humanidade, porque é impossível a gente coletar isso. O conhecimento que a gente tem hoje, a gente vive com coisas básicas que são processos que a gente não criou, são processos que alguém descobriu para a gente e a gente só faz uso. Então, nem sempre esses criadores dessas grandes coisas que são rotineiras na nossa vida foram remunerados o suficiente ou viveram os louros da vida de algo tão como a criação do computador ou qualquer coisa que seja, sabe? E a AI, ela entra nesse campo, ela tá na mão de pessoas poderosas e só que dentro do sistema dinheiro, as pessoas que vivem de arte, elas vão. Eu costumo fazer assim Tava falando com a Carol também isso. Se você pegar. No passado, as pessoas queriam um retrato, elas contratavam um pintor. Poucas pessoas, poucos artistas tinham a capacidade de reproduzir a imagem de um humano numa tela. E aí as pessoas iam lá e pagavam caro por isso. A partir do momento que inventou a máquina fotográfica, as pessoas começaram a registrar essa imagem. E isso foi, a gente pode dizer, né? Você pode ir lá e tirar foto de um quadro, você tem um quadro, põe na parede. Hoje a gente baixa a imagem na internet e faz um quadro. A arte virou uma coisa acessível para todo mundo. O problema é, poucas pessoas hoje vivem pintando quadros. Não dá dinheiro pintar quadro mais, né? Mas aí vem a fotografia e tal, não sei o quê. Mais Eu ou acho que menos. Não, Eu acho que é uma bolha. E eu acho que também. Eu acho que. Primeiro que existem pessoas sim que vivem de pintar quadros, né? Eu acho que é valorizado. E eu acho que esse argumento de que. Dois argumentos que eu quero contestar não acho que é uma evolução natural humana. Eu acho que é uma evolução capitalista que foi jogada pra gente como se fosse uma evolução natural humana, né? Essa coisa de ir pro espaço é o caminho natural do ser humano, a evolução não é. Isso é uma condição, foi uma condição social histórica que aconteceu naquela época, né? E eu acho também que a diferença entre antes a gente tinha pintores, depois a gente tinha fotografia, depois a gente tinha cinema, é que a gente, por mais que a gente mudasse o meio e a gente estivesse fazendo uma revolução artística na forma como se faz aquela coisa, a gente sempre tinha o ser humano contando uma história. E agora a gente não tem um ser humano, a gente tem apenas, não é nem a reprodução. É diferente você pegar um ser humano que passou uma vida vendo a arte dos outros e aí vai tentar reproduzir, do que você sim, ter uma máquina que vai realmente pegar a arte dos outros, não é interpretar, é realmente pegar e misturar reproduzir um e produto gerar alguma igual, né? coisa. Então, tipo, a gente sempre teve o elemento humano, agora a gente não tem o elemento humano, a gente tem o elemento do prompt. Enfim. Ah, Então até entra numa outra discussão, que se der tempo a gente entra, que é tipo, a pessoa que faz o prompt é um artista? E eu digo que não, não é um artista, não existe arte em fazer o prompt. Mas o que tu ia falar, Bruno? não, eu acho que é isso. A substituição, entre aspas, de técnicas, ela ainda coloca o ser humano como o responsável pela criação. Então, assim,
Eu tenho uma amiga de faculdade que ela tem uma empresa de fotografia de gestante. Então, assim, eu, Bruno, Uhum. vou tirar foto, uma foto sai uma merda. Pego meu celular com última geração. Então, assim, ela ainda é uma artista com a mesma ferramenta que a minha, ela consegue fazer um trabalho artístico melhor que o meu. E ela tem emprego, ela mantém uma gama de funcionários com ela. Ainda a gente tem um olhar humano. A grande questão para mim é que quando você pula e você dá para IA a, o protagonismo da história. A gente, como ser humano, eu acho que esse é o grande ponto, a gente está se atropelando por uma questão mercadológica, como vocês estão falando, né? Uma questão capitalista do sistema de que você precisa lucrar. Então a gente não está nem tendo tempo de pensar se vale a pena. Para mim é uma coisa importante isso. A gente não raciocinou, igual o que a gente está vendo com as mídias sociais, que, cara, elas estão criando extremista, elas estão criando grupos de violência contra mulheres, contra minorias. A gente não tem tempo de respirar porque esses caras precisam ganhar dinheiro. Então, Sim, sim. a IA, ela tem espaço, tem, cara, por exemplo, a IA, ela consegue o AlphaFold, por exemplo, que é uma das coisas mais maravilhosas que existe. Eles pegaram e desdobraram todas as proteínas possíveis que pode existir na natureza. Isso demoraria 2 milhões de anos para as pessoas fazerem, literalmente. Então, assim, é uma técnica impressionante, maravilhosa, né? Tá ajudando os pesquisadores a trabalhar com relação a isso. Agora, você tirar da gente o protagonismo da história é muito perigoso, porque a história que a nossa sociedade, como a gente está falando, ela é fruto das histórias que a gente passa de uma geração para outra. E aí, se a gente começa a perder o protagonismo, né, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar parando de ser a espécie que cria a cultura. E a gente está dando para uma ferramenta que não cria, mas ela só faz um pupurri daquilo que a gente já fez. Então, a gente vai estar começando a declinar, a cair Ah, lentamente. não vai Pode ser ter que a nada gente não novo, né? veja. Exato, Ah, não, vai exato. ter só o mais do mesmo, mas nunca vai ter uma criação, porque isso é uma coisa que as pessoas também se enganam, né? Como se a parada estivesse realmente criando, né? Gerar é diferente de criar, né? Gerar baseado Exato. numa caralhada de dados gera muitas variáveis, então gerar uma coisa é diferente de criar. E eu acho que, eu concordo, eu acho que é assustador a gente ver tomando esse protagonismo, no caso, por conta de questões financeiras e de monopólio e tal. Mas também, cara, tem uma questão. A criação de prompt assim, informação de texto, que até então a gente tem isso há anos já, de inteligência artificial atuando como texto e entregando conversas, até agora que desses modelos de aprendizado de máquina que estão com uma linguagem extremamente fluida, humana e tal. Isso é assim bastante compreensível, né? Ajuda a escrever texto, bastante compreensível dentro do boom, do hype que a gente tem no mercado. Mas quando a gente vai para a criação de conteúdo em áudio e imagem e vídeo, eu acho que a gente tem aí um gargalo, que é o que aconteceu agora nesse questão de fritar as GPUs, porque a gente não tem computadores para dar conta de uma demanda de criação fútil de imagens É. que a AI está criando, que É está na energia, né? conta Energia, energia, GPU rodando, e isso tá próximo de um gargalo que eu acho assim que vai dar um problema financeiro também para essa sim. tecnologia. Então, às vezes pode ser que vire um hype que acabe diminuindo um pouco com o passar do tempo, porque tem uma limitação física aí, entendeu? Eu acho Nem que já se tá minerar a diminuindo, porra né? do mundo todo não vai ter como dar conta do que se, se propaga por aí que vai ser Sim, o sim. acesso de criação de imagens e vídeo. Então, criar um vídeo, que nem eu falei no começo, um diretor, um produtor de filme, escolher contratar uma equipe de artistas para criar um filme e conseguir fazer com AI esse filme com essa qualidade, porque a visão artística para o negócio, a proposta de algo novo, o mercado está se lixando para isso, né, cara? Tanto é que Uhum. tem até filmes que são feitos
né? Basicamente uma cópia do outro, porque já é um problema de inibir a criação, né? A gente já tem isso dentro das próprias produções, né? Segura a evolução, segura a criatividade para a gente poder só reproduzir, vender boneco e etc, etc. Mas a AI, ela tá aí nesse negócio. Só que de contrapartida a gente tem também a AI trazendo ferramentas que vão ajudar a gente. Eu acho E que é essa é a aí que eu acho que palavra. vem a parte, é aí que são as questões mais assim, mais interessantes da AI para Sim. aplicação artística, né? Eu tenho usado um software de animação, teve um tempo ali, tipo, tenho experimentado bastante, fiz bastante testezinhos, e é um software de animação que utiliza AI, e eu gosto muito da proposta deles. Não vou fazer propaganda deles, nem sabem que eu existo, né? Mas é lógico que é Por o favor. Cascador, que é uma. Sabe aquele jogo do Shadows? Acho que é aquele jogo que parece um Mortal Kombat de celular, que é tipo uns bonequinhos de sombra que luta. É um Mortal Kombat que você só vê a silhueta. É um jogo Uhum. bem popular de celular que ele tem uma animação assim muito legal. É um mocap, mas parece que tem uma pegada artística legal, assim, uns punches bem legais. E esses caras, é um estúdio, acho que ucraniano ou russo, se não me engano. Dá até ambíguo falar isso agora, né? Mas é um dos dois. Mas eles criaram um software de animação para auxiliar esse processo, principalmente focado em aplicar física. E aí isso daí começou a dar certo, eles criaram esse software e hoje está disponível para você usar. E o software, ele tem, falando de animação, ele te dá o controle total do que você está fazendo. É pose to pose, animação, você vai lá, você faz a pose, só que ele usa AI para interpretar os meios de caminho que você, sabe, você faz um negócio aqui, tem um negócio lá que você liga, balístico, você fez a rotação do personagem, aquele monte de pose, uma pirueta, o negócio vai lá e conserta a trajetória balística para você, pá. Aí você vai lá e fala, não, aqui mudou minha pose, eu quero essa pose, tem que ficar. Ele vai e faz de novo o cálculo, mantém aquela pose sua, só, Uhum. legal e tal. Então ele dá aquelas corrigidas que a gente levaria mais horas indo e voltando no Graph Editor para corrigir, sabe? Mas ainda assim é um controle artístico total. Eu acho que esse é o caminho da alta qualidade. Acho que é fazer com que a gente crie animações ainda mais incríveis, em vez de fazer um monte de animação genérica. E eu espero que o mercado de alto nível não caia nesse golpe ainda, também, né? Eu acho que Acho esse que. é o. Só complementar, Catão, acho que esse Vai, é o vai, vai. ponto. O que a IA oferece hoje não é qualidade. A gente tem visto um monte de filme, um monte de curtas que tem saído, e aí você olha e fala assim: a gente faz coisa muito melhor que isso. Pessoas já fazem coisas melhores que isso. Então, não é uma revolução técnica no sentido de quando não existia 3D, aí a gente tinha que fazer, sei lá, dinossauros em puppet e de repente surge o 3D no Jurassic Park. Isso é uma revolução tecnológica que era uma coisa que não se dava para fazer. Tudo que a IA oferece, a gente sabe fazer. A única coisa que é o custo que ela vai fazer é cortar humanos, né? Dando mais dinheiro para as empresas, né? E é um outro ponto que acho que meu outro podcast que você também falou. Gente, escutem os nossos podcasts. Porque, é, porque a AI, ela é alimentada de coisas que já foram feitas. A partir do momento que tudo que é feito pelas AIs, o que que vai continuar alimentando as AIs? Então, tipo, a gente tem um. É como se a gente estivesse diluindo toda a capacidade criativa que a gente tem e deixando tudo meio nivelado, meio igual. E eu concordo que existe um mercado para filmes iguais. Mas mesmo os filmes iguais, eles não são exatamente iguais. Se esses grandes executivos da Marvel quisessem fazer um filme exatamente igual, eles poderiam fazer. Há um outro que já saiu e sai. E querem repetir a fórmula, né? O próprio Rei Leão, né, que foi a cópia da mesma. Por que que não foi exatamente igual? Então existe alguma coisa nova que está sendo que é necessária para atrair as pessoas que vão consumir aquilo, né? Então, a partir do momento que a gente tem só AI e só conteúdo de AI, o que vai vir de novo, né? Não vai vir de novo. Não vai ter mais humano Sim. criando arte para alimentar a AI.
Até porque também a gente, se por acaso nos animadores não chegou tanto, né, pra gente ainda. Mas para as pessoas que fazem artes plásticas ou artes gráficas, né, que estão tendo seu trabalho roubado, vai chegar um momento que elas não vão mais querer produzir, ou não vão querer mais deixar, ou vão existir cláusulas, né, que vão impedir que as empresas utilizem a sua própria arte, não elas vão deixar de ser alimentadas. Eu inclusive vejo, pode ser meio ingênuo da minha parte, mas eu vejo como um modelo, e falando assim especificamente das AIs para arte, né, de criação de imagem, e eu vejo como um modelo que tá fadado a falhar. Tipo, o seu próprio modelo falha, porque Sim. ele exige coisas que no futuro, que o futuro dessa ferramenta não permite. Então é assim que eu vejo. É Eu uma vejo muito bomba de mais. fazer dinheiro do momento, né? Eu acho que os caras vão É, aproveitar o Uhum. máximo do hype, fazer o máximo de dinheiro possível, até que a própria estrutura do negócio caia por si só, sabe? e também para voltar tipo, no que a gente estava falando antes da gravação, é que o estúdio Ghibli, né? A grande maioria das pessoas nem deve conhecer, né? O estúdio Ghibli. Mas o fato de as pessoas terem feito as imagens com terem roubado, né? Terem feito as imagens com uma coisa que é roubada, não acho que tira o lugar do Estúdio Ghibli. Então o Estúdio Ghibli continua tendo o seu espaço de contar histórias, né? De contar as histórias incríveis que eles contam. Então, tipo, são coisas diferentes, né? As pessoas que vão lá e fazem uma dancinha no TikTok de sei lá quem, tipo, não tira o espaço da outra. Eles estão, tipo, às vezes estão banalizando aquilo, mas o espaço continua existindo, né? Não sei, não sei. É, eu acho que tem uma coisa, tudo que a gente está falando aqui, se eu fosse Disney, se eu fosse DreamWorks, se eu fosse a Sony, eu estaria lutando para ter leis que regulamentem a IA. Por quê? Se qualquer um pode fazer o que eles fazem, se eu simplesmente escrever um prompt, fizer um filme, e pensa assim, a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Quantas centenas de milhões podem pagar para poder acessar a OpenAI ou algum software que possa fazer filmes para alimentar canais no YouTube? A banalização e a produtividade máxima que isso vai acontecer vai fazer com que Disney, DreamWorks, Pixar não tenham mais valor, porque vai estar todo mundo produzindo filmes com a mesma qualidade. Então, se eu sou um É, eu estúdio acho que desse, eles eu não vão para falo, esse lado, Bruno. Eu não, acho mas que por que essa você vai no questão cinema? Pensa, ó, por que, sei lá, o seu filho ou a minha filha vão ir no cinema, vai pagar uma puta grana. Se, cara, se tem um moleque na Indonésia, se tem uma menina na Noruega produzindo um filme por dia com uma qualidade estilo Disney. E isso vai acontecer no mundo inteiro. Então você vai ter um boom de produção sim. e os grandes estúdios que têm a detenção do. Por que é tão caro fazer um filme da Pixar ou da Disney? Né? Porque é tão difícil, porque você precisa ter artistas treinados, você precisa ter toda a estrutura. Então, quando o filme vem, ele está cercado dessa qualidade. Né? Você tem esse valor. Né? A mesma coisa que comprar um produto caro. Né? Então, quando você joga o produto e fala assim, qualquer um pode fazer, por que eu vou gastar dinheiro esperando o filme da Disney? Então, eu acho que isso é o caminho natural das coisas, mas eu acho que o que vai acontecer e tem acontecido bem devagar é um processo de corte do tamanho dessa produção. Então, por exemplo, todo mundo vai estar fazendo coisas medíocres. Essa é real. Coisas medíocres que copiam o estilo disso aqui e tal. Isso vai ter um monte. Ah, peguei um gifzinho, uma foto minha, um videozinho meu e transformei numa animação da Pixar. Tá igualzinho lá o render da Pixar, bonitinho. Com aquelas mãos zoadas, assim. Sempre tá, né? Mas tá lá, tá igualzinho. Mas aí, eu acho que o que que a Pixar e a Disney vai estar fazendo? Se isso representar corte de custo, o que que eles vão fazer? Imagina você numa produção, você como supervisor no estúdio que você tá, você tem os diretores, você tem os leads, você está supervisionando um time de animadores que estão ali embaixo, e aí vai para render, vai para tudo. De repente,
a ferramenta chega num ponto que ela não precisa, ela consegue gerar coisas com a expertise de um cara mais sênior como você. E a empresa te faz uma proposta gigantesca de grana, falar, Bruno, eu preciso de toda a sua expertise artística para criar o que era antes colaborativo, por um time enorme, para criar aqui e ajudar a alimentar essa AI para fazer esse filme aqui. E aí o que vão ter são vários artistas muito bons, só que num número reduzido. Então, o que antes levava 1.000 pessoas para fazer, os caras vão conseguir reduzir Não, para um mas time de 30. então, mas a minha questão não é nem essa, Dutra. A minha questão é pensando na empresa. Como que essas empresas ganham dinheiro? As pessoas têm uma hype de esperar essas produções para lotar cinema, para assinar streaming. Se a Disney vai começar a competir com pessoas que têm canal no YouTube que fazem filmes que são parecidos com o dela, a própria Disney pega o valor dela e joga lá embaixo. Porque vai ter uma competição pelo seu tempo de tela. Né? Hoje as pessoas ficam muito mais no YouTube, no TikTok, do que no streaming. No streaming. Né? Então, assim, vai ter a competição, cara, vai espalhar de uma maneira que esses estudos vão perder valor. Então, se eles quiserem continuar relevantes, eles deveriam criar estruturas e falar assim, não, a nossa qualidade é nossa, a gente tem uma expertise para fazer isso. Então, se fechar ao redor disso para mostrar Mas é isso que eu tô o falando. valor deles. Eles vão fazer isso, mas isso ainda assim, por conta da AI, vai reduzir o tamanho do que é o que já tem acontecido. Mas a Muitos única forma diretores deles fazerem isso é criar a própria AI deles. Mas isso está sendo feito, cara. Esse que é assustador, porque para nós, o nosso papel, o que a gente faz, ainda parece muito longe. Me parece muito longe chegar no que a gente faz. Mas para outros departamentos, entendeu? Um artista muito bom de storyboard pode fazer, com a ajuda da AI, o trabalho que um time de artistas de storyboard Não, poderia fazer. mas ô Dutra, Entendeu isso? como que a Disney, como que a Pixar vai ganhar dinheiro? Eu Você acho que entendeu? ela vai reduzir esse custo Não, e vai continuar entregando ó, a qualidade, entendeu? mas pensa, quantos bilhões essas empresas elas precisam ganhar para ser sustentável? Então elas vão começar a enxugar, elas vão virar. Ah, sim. Você entende meu ponto? Essas empresas elas só são do tamanho que elas são porque elas entregam um produto que só elas podem entregar. Então, no momento em que as pessoas param de olhar para Disney, para Pixar, para DreamWorks como as detentoras da qualidade do processo, o que vai acontecer com elas? Elas vão desaparecer. Então, para mim é meio que o Ouroboros, assim, sabe? Aquela cobra que come o próprio rabo, na busca por economizar dinheiro, começar a demitir gente. O que vai acontecer? Vai estar todo mundo produzindo com outras IAs, e essas galera vai sair, vai produzir, vai ter gente produzindo. Então, assim, se eu tenho 8 horas por dia que eu vou gastar na frente da tela, eu vou ficar vendo vídeo de TikToker que faz tipo, uma qualidade de animação estilo Disney com outro roteiro. Então, assim, por que eu vou gastar dinheiro comprando filmes e gastando filmes com DreamWorks, com Pixar, com Disney? Você entende? Por exemplo, os diretores, grandes estúdios hoje de propaganda, de publicidade, né? Que tem diretores de arte que são super bons, tal. Esses caras que estão substituindo artistas também que trabalham para eles por IA, a IA ela acaba comendo eles também, porque eu não preciso mais contratar uma agência de publicidade que tem um diretor artístico com um puta olhar, se eu posso fazer isso pela IA. Então, a minha sensação é que no afã de economizar dinheiro, que está todo mundo tentando correr atrás disso, a gente vai estar matando todas as indústrias, todas as empresas que fazem isso. E aí você vai ter que ficar produzindo... Mas isso é um colapso geral, né? Isso é um colapso exato. Geral, não só na arte, né? Exato. É um colapso do sistema inteiro. Yes. Yes. Não, mas para mim, yes. Para mim, eu acho que a IA ela é exatamente isso. Ela é a melhor coisa, entre aspas, que o capitalismo pode fazer e é o fim do próprio capitalismo.
Porque É a ela. Por que implosão que. dele, né? É a bomba É, final. É. exato, porque o capitalismo é acúmulo de riqueza. Esses caras vão acumular riqueza como nunca acumularam na vida. Então, assim, é o fim da luta de classes. Né? Você elimina o trabalhador, você tem a mais-valia 100% pro dono da empresa. Só que, Quem vai comprar? ok, exatamente. O produto dele não vai valer, porque não vai ter diferencial, porque todo mundo pode fazer a mesma coisa que ele. E quem vai estar ganhando dinheiro? Só três caras no mundo. Sam Altman, né? O Zuckerberg, então, o Bezos. Então, esse que é o grande problema. A gente está olhando e, na verdade, é um sistema de pirâmide, cara, que quem vai ganhar são só esses caras. Então, todas as empresas, estúdios, não, estou cortando o custo e tal, continua, manda ver. Demite gente, é isso, não, beleza. Hora que vê vai ser absorvido, porque, cara, as próximas gerações de IA vão vir cada vez melhores. Sim. Então, a gente precisa raciocinar como sociedade se isso faz sentido, né? Se você mata todos por exemplo, no Brasil, 70% do PIB é serviço. É pessoa trabalhando para pessoa. Beleza, então corta isso. O que acontece com a economia? Né? A gente E vai assim, voltar o para um que que você sistema pensa feudal. sobre o ponto do consumidor em relação à arte espalhada desse jeito, a arte banalizada dessa forma, no sentido que eu digo assim, nós consumidores acabamos sempre. Isso aconteceu com o algoritmo de rede social, com uberização de tudo, tudo tá, né? Os caras criam grandes corporações, acaba com o sistema pô, mercadinho não existe mais, você pede Sim, Amazon, sim, tal, não sei sim. o quê. Os caras vão acabando com tudo, só que a gente vive nisso. Tipo, as pessoas estão. O mundo inteiro tá assim, e ninguém tá tendo um movimento gigantesco de abandonar o Twitter. Ninguém tá tendo um movimento gigantesco de abandonar o Instagram. As pessoas não estão saindo desse Sim. monopólio das coisas. Elas são vítimas, são zumbis disso, né? A gente acaba virando zumbi É, disso. Não vai ser diferente da arte. As pessoas eu não vão acho. deixar de fazer a imagenzinha do Estúdio Ghibli da foto dela, Não, entende? sim, mas é que eu acho que volta para um sentimento meio da década de 1920 ali, que era tipo, tanto esquerda quanto direita estavam deprimidos com relação ao mundo. A gente ouve muito assim, não tem o que fazer. É um movimento que não tem o que fazer. É a mesma coisa que você volta para na época das monarquias absolutistas, né? Tipo, não tem o que fazer, é o rei que manda. Eu acho que o que a gente precisa fazer é entender que como se eles transformaram nós, sociedade, né, em consumidores, a gente tem um poder. Você vê o que aconteceu? Eles fecharam a OpenAI pro Ghibli, né? Tipo, eles tiraram da plataforma. É uma pressão social. Então, Sei, assim, se a gente fica assim, não tem o que fazer, eles são muito grandes, a gente está fazendo exatamente aquilo que eles querem. Né? sei. Eu acho que a hora que a gente olha e fala As assim, ações cara, da não Tesla também, né? é isso. Olha todas as ações que o Elon Musk está fazendo e agora as pessoas pararam de comprar os carros dele, as pessoas estão combatendo as coisas. Então, eu acho que a gente esqueceu o poder de mobilização. Não é que a gente esqueceu, é parte do enredo, né, deles Sim. falarem que a gente não tem força. Mas eu acho que a gente, como sociedade, a gente tem muito poder. Né? E a gente precisa começar a falar, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Né? A gente está falando que não é assim que o mundo é e não tem o que fazer. Não, vamos pensar sobre isso. É o que a gente quer? A gente é cidadão antes de ser consumidor. O que esses caras estão transformando, a gente é simplesmente um consumidor. Então a gente precisa Eu acho. pensar a sociedade que a gente quer. E a própria greve dos escritores, né, a greve dos atores, é um exemplo disso também, né, que eles conseguiram bater de frente com os grandes estúdios a muitas custas, mas que exigiram exatamente isso. A gente precisa se posicionar contra a AI, porque senão a gente vai ficar refém dela no final. E funcionou, né? Eles conseguiram uma série de cláusulas, né? E nós, como animadores, apesar da gente não ter a gente estava falando, né? A gente não tem um sindicato, a gente não tem uma organização,
que defenda, a gente tem como indivíduo, né? E as próprias empresas de animação também já estão se posicionando contra, nos contratos que a gente recebe nas empresas, a gente pode ver que Uhum. ela já tem uma cláusula, não pode ter AI. E por quê? Por aquilo que o Bruno estava falando, a qualidade ela vem de algum lugar. A qualidade não vem da AI, a qualidade vem dos artistas que aquela empresa tem. Então, nós, como artistas, ainda temos valor e ainda vamos continuar tendo valor durante muito tempo. Independente se a gente é gráfico ou se a gente é animador. Às vezes, é verdade, eu concordo com o Dutra no sentido de que quem vai sofrer mais em toda essa transição e quem já está sofrendo são as pessoas no nível mais júnior da coisa. Porque são aquelas que têm talvez uma qualidade técnica que pode ser substituída por enquanto. Mas mesmo isso, existe um valor que não é, ele não some, né? Ele não vai sumir com a AI. É uma coisa. E até me gera essa pergunta, assim, para os animadores, né, que estão entrando no mercado, né, que estão vendo a gente. Qual que é a sua opinião, Bruno, com relação a isso? Como é que você vê continuar aprendendo animação nesse mundo que a gente está vivendo? Cara, eu acho que é uma resposta que vale para tudo, né? Como é que é aprender ir para uma faculdade de direito, como é que é para uma faculdade de engenharia, como é que é para uma faculdade de música. A IA, ela tem a capacidade de substituir o trabalho humano. Isso pode ser que não essas gerações aqui, mas umas duas, três para frente, é capaz de acontecer. Então, assim, de novo, vai para aquilo que a gente está falando. Ou a gente vai ver um colapso social, ou a gente vai ter que ter regulação para falar, tipo, você pode ir até aqui ou não, né? Então, eu acho que dentro desse contexto, a gente não pode perder a esperança de sonhar. Eu acho que quando a gente está vendo o que a IA está oferecendo, entre aspas, é tirar das pessoas a possibilidade de continuar sonhando com seus próprios futuros. A gente precisa colocar isso na cabeça. A IA, ela tem como ela pega o nosso futuro e ela coloca ele dentro de uma prisão, né? No sentido que a gente fica refém dela. Então a gente precisa falar, cara, a gente não sabe para onde que o caminho vai, né? É tudo macro, mas a gente não pode perder exatamente essa capacidade de querer ser aquilo que a gente é. Eu, quando fui começar a animação, cara, não conhecia nenhum animador à minha volta, né? Minha mãe falou, não, faz uma faculdade de marketing, porque caso não dê certo, você tem uma faculdade. Vai para uma Então, agência. eu acho que é mais ou menos esse mesmo lugar, assim, sabe? Uhum. A gente pode ter medo, né? Mas a esperança tem que ser maior, sabe? Porque Sim. o desejo de realizar, o desejo de fazer as coisas, é isso que move a gente como ser humano, Sim. né? A gente E, tem que tomar muito cuidado com a ideia de ser movido por que dá dinheiro, sabe? uhum, Eu nunca fui fazer animação porque dava dinheiro. Hoje a animação dá dinheiro, a gente sabe disso. Mas na minha época eu fui fazer porque eu amava isso daqui. Então, uhum, a gente precisa lembrar de o porquê que a gente faz as coisas. Quando a gente vê gerações hoje que já não querem mais ser jogadores de futebol, querem ser youtubers, porque ser youtuber dá dinheiro, tiktoker, influencer. O que a gente está fazendo com essas gerações? Sabe? De novo, a gente está tirando a possibilidade delas serem cidadãs e a gente está falando assim, seja um produto. sim. Isso é E, uma coisa Eu tô muito aqui ruim. fazendo o contraponto, eu tô super do lado da arte, eu não tô do lado da negacionista! AI, né? Ficou parecendo que eu sou o liberalzão escroto aqui, não. Eu tô trazendo o contraponto porque eu acho que, assim, a gente também tem que entender a posição que a gente está, de Uhum. ter esse tempo para pensar e para sonhar com isso. Mas quem tá numa ponta mais embaixo, que nem quem tá lá entregando o. Cara, tá entregando iFood e sonha em trabalhar com 3D, cara. Tipo, sonha em estudar com 3D. E é essa pessoa que eu tô falando, entendeu? Essa pessoa, ela tá inserida, ela tá lutando, cara, pra comer a comida da semana, entendeu? E
essas pessoas que estão na ponta, elas são os consumidores. É nesse ponto de vista que eu estou querendo olhar de vocês, assim, para onde que você acha que a coisa vai? Porque eu acho que nós não temos uma massa intelectual suficiente para fazer um levante, porque faz parte do sistema manter a massa Sim, sim, alienada sim. para que a massa não tenha tempo realmente de reação. A gente está numa posição que a gente consegue olhar e pensar como reação, mas a gente não consegue sair reunindo todo mundo que está na rua e, sei lá, fazer uma revolução e tal. É complexo. Eu falo mais para quem está na ponta. Isso é muito assustador, porque quem está na ponta Sim, vai só fazer a imagenzinha do Estúdio Ghibli, porque é o pouco de arte que ela está tendo no dia que ela sim. passou o dia inteiro andando de É, mas moto, não vai entregando ser isso que vai comida. dar dinheiro pra ela, não vai ser isso que vai alimentar ela, né? Tipo, acho que um ponto interessante que o Bruno tava falando é que o que tem acontecido nos últimos anos, que a gente está vendo que tudo agora é sobre a gente tem que pagar uma subscrição, né? Tem que pagar uma mensalidade. Então a gente está perdendo como é o nome disso? Ownership. A A gente não é propriedade, mais você não tem. a propriedade, a gente não é dono de mais nada. A gente é dono, a gente não é dono de mais nada. Eu não sou mais dono de um filme. Eu alugo o filme. Eu não sou dono de, eu não vejo, eu não sou dono de uma, de, eu não- entende? A gente é tudo sobre é tudo sobre uma mensalidade. Então a gente não tem mais, nada é mais nosso. Então a gente é completamente refém do mercado. No caso da arte, no caso da animação, nós somos os artistas, nós que temos a faca na mão. A gente que tem o poder de fazer aquilo ser alguma coisa, né? A partir do momento que a gente dá isso para AI, é o que o Bruno tá falando, nós somos só mais um produto. A gente não tem mais nada, nada é mais nosso. Então a gente eu vejo muito importante ainda a criação, a formação de novos artistas e novos animadores, porque a gente precisa dessas pessoas para continuarem sendo donas delas mesmas, daquilo que a gente produz. Porque a Uhum. arte quem produz é a gente. É mesmo que a gente vá para uma empresa gigantesca, que nós sejamos só mais um no meio de 200, nós continuamos sendo um que está produzindo alguma coisa ali dentro, sacou? Então eu acho que existe essa diferenciação. Acho que eu me perdi um pouco no meu ponto, mas é isso. Não, mas É um pouco luta de classe, que É nunca bem acaba, mas complexo. a É. gente Pode ah, ficar é um durando assunto horas aqui. complexo. ah. Mas só para então fechar uma para mim, depois eu quero o fechamento de cada um de vocês, mas eu vejo muito, por exemplo, esses caras eles estão mostrando as true colors deles, né? As cores verdadeiras desses donos dessas empresas. A gente viu o que são, a gente está vendo o que, que é as mídias sociais. A gente está vendo quem é, por exemplo, um Elon Musk da vida. Né? E aí você vê, por exemplo, esse cara é o cara mais rico do mundo e as empresas dele estão começando a faturar cada vez menos, porque cada uma das pessoas na Europa, na América do Sul, nos Estados Unidos, na China, estão olhando e falando assim: não, não. Então, a gente acha que a gente não tem poder, mas até essa que eles fizeram do Ghibli, cara, causou uma comoção. Então, assim, eles estão dando alguns tiros nos próprios pés. E aí a gente está começando. Então, a minha percepção é que tem um zeitgeist aí, tem um espírito do tempo agora Isso. que as pessoas estão falando: pera, não é assim, sabe? Não é possível que esses caras estão cada vez mais ricos e para onde está indo isso? Então as pessoas meio que estão começando a perceber de volta o poder que as pessoas têm. Então, de novo, eu acho que esses caras querem manter a gente com medo. Né? Então, lembra quando o Sam Altman foi lá no Congresso americano e falou: não, a IA é o maior risco que a humanidade já enfrentou. O cara que está criando as IAs foi lá e falou: por quê? Porque para ele é bom isso. Se você cria uma coisa que dá medo e você está controlando ela, você tem poder na mão. Né? Então acho que a grande coisa deles é tentar mostrar pra gente que a gente não tem poder nenhum. Então assim, eu acho que a gente precisa continuar sonhando, eu acho que a gente precisa continuar produzindo, né? Na interação humana que as coisas acontecem, sabe? A gente vê como
até a relação das pessoas, né, pós-pandemia, tudo que a gente queria era estar perto, dar um abraço, né, eu lembro da sensação de dar abraço em pessoas, assim, sabe, tipo, como isso fez falta. Então, show assim, de música, né? é isso, sabe, então eu acho que a gente precisa entender esses mecanismos da sociedade para que a gente possa saber que, cara, cada geração tem as suas dificuldades, e a nossa é essa, a gente está nesse momento onde tem o que já aconteceu inclusive nos Estados Unidos, né, tinha os robber barons, né, os barões ladrões, eram os caras mais ricos que, mano, super corruptos, tal. A gente tá vendo isso de novo, né, então assim, cada geração tem as suas dificuldades e a gente precisa entender que, a gente tem o poder, e se eles transformaram a gente em consumidor, a gente tem o poder ainda assim também. Então, se a gente, por exemplo, que é o que o pessoal do iFood fez, né, os motoristas, eles fizeram uma greve. Os restaurantes tiveram 100% de redução de venda. Maluco. Imagina se as pessoas falarem assim, vão ficar um dia sem entrar no Instagram da vida. Porque os caras vivem de anúncio. Os caras vão perder venda. Então, assim, entre aspas, eles têm muito poder, mas esse poder está emanando do nosso vício na ferramenta deles, mas ainda assim é a gente. Em pouco número, se a gente ficar pensando individualmente, mas é isso. O poder reside na gente. Trabalhadores do mundo, univos, né? Já dizia nosso... Tem que fazer aquela trend do cara que fez Marx. o cocô, viu o cocô do Estúdio Ghibli? Uhum. O cara fez o cocô, tem que fazer isso aí viralizar milhares de cocô no chat GPT pra fritar as GPU dele só com cocô do Estúdio Ghibli. Catão. É isso, apesar do contraponto, eu concordo 100% com o que vocês dois falaram. Só tô fazendo o advogado do diabo aqui. Eu só vou terminar dizendo que arte de AI não é arte. Beijo, pessoal. Tchau. E tem que proibir. Tem que proibir esse negócio. Tem que proibir. Gente, um beijo, pessoal. Valeu, Beijo, pessoal. até a próxima. Deem uma Valeu. curtida, curtam o vídeo, comentem. É isso aí. Dá like. Tá bom. Falou.